nós, os crentes, o chamamos de uma maneira bem interessante. Nós chamamos de a galeria dos heróis da fé, embora a Bíblia não diga isso. Somos nós que chamamos desse jeito, os crentes, de maneira geral, e não as Escrituras. Do que é que se trata esse capítulo? Ora, esse capítulo está diretamente ligado ao final do capítulo anterior. Você lembra que o autor aos Hebreus terminou o capítulo 10, dizendo que se tem uma coisa que nós precisamos nessa terra, é de perseverar. Está lá no verso 36. O que nós precisamos no meio dos sofrimentos é perseverar, é nos manter firmes. Ele diz que não podemos abandonar a nossa confiança, a nossa fé, porque ela nos trará grandes galardões. Está no verso 35. E ele terminou dizendo no capítulo 10 que ele sabe que aqueles crentes para quem ele escreveu não são dos que retrocedem, não são dos que abandonam a fé, pelo contrário, são dos da fé para a conservação da alma. Então, do que se trata o capítulo 11? O capítulo 11 é o capítulo mais longo do livro de Hebreus e é, como você já sabe, eu acabei de dizer, um dos mais conhecidos da Bíblia. Por quê? Porque agora ele dá exemplos dessa fé que aqueles crentes precisam ter. Ele vai mostrar como essa fé verdadeira, ela já agiu e age na vida de homens e mulheres de Deus ao longo da história. Como muitos já enfrentaram provações maiores e piores do que as deles e se mantiveram firmes nos caminhos do Senhor. É por isso que ele faz uma longa lista de servos de Deus, para que eles percebam que precisam seguir os mesmos passos na fé e confiar em Jesus Cristo. Mas o que é fé? Que fé é essa que precisamos nos manter perseverantes? Que fé é essa que traz galardões? Ele vai citar uma lista de grandes homens de Deus para provar que a fé, queridos, foi e sempre é o norte daqueles que creem em Deus de verdade. É a fé que dirige a vida dos crentes. É a fé que dirige a vida do povo de Deus. A lista é longa. Ele cita Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e outros. E mais à frente ainda diz que falta tempo hábil para falar de mais gente, no verso 32. E aí ele mostra que aquelas pessoas honraram a Deus com sua fé. Homens, vai dizer ele no final do capítulo, dos quais o mundo não eram dignos. Já pensou? Homens que o mundo não merecia. E é por isso que, embora todo este capítulo seja uma bela unidade, dizendo o que é fé e quais são seus efeitos, a fins didáticos nós dividimos em algumas porções. E hoje, portanto, ficaremos só com os versos de 1 a 3. E o exporemos à luz do seguinte tema. Ouça bem, a fé é mais do que sentimentos e desejos. Repitam comigo, a fé é mais... A fé é mais do que um sentimento. É mais do que um arrepio, como se diz. É mais eu senti um friozinho aqui na barriga quando estava louvando a Deus. A fé não é isso, irmãos. A fé também não é um desejo. Eu tenho fé que isso vai dar certo. Isso não é fé. A fé verdadeira é muito mais que isso. E me disseram essa semana que as crianças dessa igreja sabem o que é fé. Me disseram que elas aprenderam o que é fé. Já pensou um negócio desse? O que é fé? O crente verdadeiro é alguém que deve viver pela fé. Muito bem, mas que fé é essa? Como uma pessoa vive pela fé? Como a fé é demonstrada? Como ela se manifesta na vida real, no dia a dia e nas lutas diárias das pessoas? Queridos, saber essas respostas é importante. Por quê? Porque se nós sabemos o que é fé, como uma pessoa vive pela fé e como a fé se manifesta, nós somos capazes de examinar se nós mesmos temos fé. Nós somos capazes de examinar se a nossa fé é real. Você tem fé? Como você sabe que sua fé é verdadeira? Como é que você sabe que sua fé não é só um pensamento positivo, como se diz aí fora? Como é que você sabe que sua fé é a fé bíblica?
É a fé que os crentes têm porque lhes foi dada pelo Espírito Santo. Ora, você vai saber se você tem fé, se você souber o que é fé. O autor aos Hebreus nos dá duas definições de fé no verso 1. Verso 1, Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o quê, crianças? Até aí, irmãos. Eu pensei que era só as crianças, tinha uma hora que estava tão bem baixinho. No início eu pensei, os adultos estão dizendo, no final foi diminuindo. O que é fé? Primeira definição, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, a fé é a certeza do desconhecido, não do irracional. A fé, queridos, é algo que está no nosso futuro, certeza de coisas que se esperam. Portanto, a primeira definição que o autor aos Hebreus nos dá é que a fé é a certeza de coisas que ainda não aconteceram. E dessa maneira, a fé é a certeza do que as promessas de Deus se cumprirão. Essa é o significado dessa primeira definição. Porque as promessas do Senhor para o seu povo, a grande maioria delas ainda está no futuro, é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, é a certeza de coisas que estão no futuro, é certeza de que as promessas que Deus fez ao seu povo, elas vão se cumprir. Ora, e que promessas foram essas? Foram várias, mas as principais são que um dia Jesus Cristo vai voltar. Então a fé é a certeza que um dia Cristo vai voltar. A fé também é a certeza que nós vamos ressuscitar, nós esperamos por isso. A fé é a certeza de que um dia essa terra será restaurada. Nós viveremos no novo céus e numa nova terra. Todas essas coisas nós esperamos e elas são promessas de Deus. Pela fé, nós temos certeza que isso vai acontecer. A fé é a certeza de que quando isso acontecer, quando Jesus Cristo voltar, quando nós ressuscitarmos, nós viveremos em um mundo sem dor, sem sofrimento e sem pecado. Portanto, a primeira definição de fé aponta para isso. Fé não é pensamento positivo, não é força de vontade, não está ligado, como alguns pensam, a imaginar e focar. E por que é assim, queridos? É assim por causa do alicerce da fé, do fundamento da fé. Qual é o alicerce da fé? O alicerce da fé, queridos, é a palavra de Deus. É a existência de Deus e o seu caráter imutável. O fundamento da fé é a palavra de um Deus que não pode mentir. E o objeto da fé é Jesus Cristo. Portanto, a primeira definição que está aí na sua Bíblia, fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que significa? Fé é a confiança inabalável de que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas. Isso é fé. Não é fé que sua vida vai mudar do dia para a noite. Não é fé que se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro. Não há fé que se você fizer aquilo, você vai ser curado. Você pode até ser, mas é a fé, é a confiança inabalável de que um dia todas as promessas de Deus que estão no futuro irão se cumprir. Portanto, a fé não lida com dúvidas, irmãos, porque ela tem uma base bem sólida, a existência de Deus e a fidelidade de Deus à sua palavra. A fé tem um objetivo. Qual é o objetivo? Jesus Cristo. Porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. Isso é fé. Porque a palavra de Deus diz que Deus não pode mentir. E Jesus afirma que a palavra de Deus não pode falhar. Assim, a nossa fé descansa, sim, nas promessas do nosso Deus. Qual é a segunda definição de fé que o autor aos Hebreus nos dá? Ainda no versículo 1. O que é a fé? É a... Veja a diferença. A primeira, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, a fé aponta para coisas que estão no futuro, cumprimento das promessas de Deus. A segunda definição é um pouquinho diferente. Porque a fé é a convicção de fatos que se não vê. Não é que não existe, mas é que você não vê. Não é que seja irracional.
é que nós não enxergamos. Queridos, a fé bíblica é alicerçada em fatos, e não em mitos ou fábulas. Fatos que nós não vimos. E quais foram os fatos que nós não vimos? Ora, nós não vimos a ressurreição de Cristo, por exemplo. Nós não vemos o céu. Nós não vemos o inferno. Nós não vemos Deus Pai. Nós não vemos os anjos. Nós não vemos os demônios. Nós não vemos Jesus Cristo sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Mas todos esses fatos existem e aconteceram. Por isso a fé é a certeza de coisas que se não veem, coisas que são invisíveis aos olhos carnais. Então, como é que nós sabemos que elas existem? Como é que nós sabemos que elas existem? Ora, sabemos porque isso está revelado na palavra de Deus. Está revelado na palavra de um Deus que não pode mentir. Falando da nossa salvação, Paulo diz o seguinte, em Tito capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, qual é o alicerce da fé aí? A fidelidade de Deus à sua palavra. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, porque ela diz que essas coisas existem, nós cremos que essas coisas existem. Portanto, a fé, ela é primeiro convicção de fatos que se não veem. A fé aqui é um alicerce firme do que aquilo que a Bíblia diz é verdade. Queridos, sem essa fé é impossível agradar a Deus. É isso que vai dizer o autor aos Hebreus no verso 6. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Veja o verso 1 de novo. Agora veja as duas definições juntas para clarear a ideia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Primeiro, a fé crê nas promessas de Deus. Segundo, a fé se baseia em fatos que aconteceram, fatos históricos, em coisas que existem, embora nós não possamos ver. A fé é mais do que sentimentos, irmãos. É mais do que desejo. É mais do que pensamento positivo. A fé é a firme convicção de que todas as promessas de Deus vão se cumprir. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Esse é o sentido da definição toda. Mas quais são os seus efeitos? O que é que essa fé faz, no fim das contas? Como é que a gente tem certeza que a gente crê a si mesmo? Como é que ela se manifesta? Quais são os seus frutos? O autor aos Hebreus, se ele deu duas definições, ele vai dar dois efeitos da fé, inicialmente. Olha o verso 2, olhe para a sua Bíblia. Primeiro efeito, pela fé, foi o que aconteceu? Duas perguntas, quem são os antigos? E de quem foi que eles receberam um bom testemunho? Era isso que você deveria pensar ao ler esse versículo. Pela fé, os antigos receberam um bom testemunho. Muito bem, que antigos? Os antigos, queridos, que receberam um bom testemunho, é toda essa lista de pessoas que ele vai citar aí no capítulo 11. Por quê? Olhe para o verso 39, dê um passo à frente. Verso 39. Ora, todos estes que ele acabou de citar, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então, quais são os antigos que ele diz? Os antigos são os que ele cita a partir do verso 4. Ou seja, são aqueles personagens lá, aqueles homens do Velho Testamento que ele cita em todo o capítulo 11. A pergunta é, de quem eles receberam um bom testemunho? De Deus. Foi de Deus que eles receberam um bom testemunho. Porque o autor aos Hebreus vai terminar dizendo exatamente que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Esse é o testemunho. Foram homens que agradaram a Deus por sua fé. Por quê? Porque ele vai dizer a mim e a você, semana que vem, se o Senhor permitir, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, por sua fé, o bom testemunho é que eles conseguiram agradar a Deus. Eles conseguiram testemunhar do Senhor. Veja, homens que estão citados aí, veja que bom testemunho receberam.
Enoque subiu aos céus com carne e osso. Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés foi considerado um servo fiel ao Senhor. E tantos outros receberam elogios da parte do Senhor. Foram homens que obtiveram bom testemunho de Deus. É pela fé, queridos, que eles foram reconhecidos pelo povo de Deus como homens de Deus. E foi pela fé que eles conseguiram agradar a Deus. Esse é o primeiro efeito da fé. A fé nos leva a agradar a Deus. A fé nos leva a sermos vistos como homens e mulheres de Deus. Esse é o primeiro efeito da fé. A fé age em nós mesmos, de maneira que nós estejamos dispostos a testemunhar de Jesus Cristo e receber do Senhor a aprovação por esse esforço. Qual é o segundo efeito da fé? Versículo 3, olhe para a sua Bíblia. Pela fé, entendemos qual é o efeito da fé? Né? A fé, queridos, nos dá compreensão do mundo à nossa volta. A fé nos faz entender como as coisas são. A fé nos dá conhecimento real, da realidade das coisas. A fé na palavra de Deus faz com que a gente não seja enganado pelos ventos de doutrina, nem seduzido pelas filosofias mundanas. Perceba que o autor aos Hebreus, ele ilustra os efeitos da fé com um comentário sobre a doutrina da criação. Ninguém estava lá quando Deus criou todas as coisas. Vocês sabiam, crianças? Lá não tinha homem quando Deus criou, não tinha mulher e muito menos crianças. Mas todos os fiéis creem nessa verdade. Inclusive, é exatamente isso que Deus perguntou a Jó, no capítulo 38, no verso 4. O Senhor disse: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Então perceba que é pela revelação de Deus, pela fé que temos na palavra de Deus, que entendemos o mundo ao nosso redor. Como é que nós vamos entender a realidade? Como é que você vai descobrir se uma coisa é certa ou errada, se algo aconteceu ou não aconteceu? Pela fé na palavra de Deus. Um detalhe, o autor aos Hebreus, ele refere-se a Gênesis de maneira histórica, e não como mito, não como uma fábula. E onde está a fé nesse ponto? Onde é que está a fé aqui? Queridos, pense um pouquinho. Você que está na escola, na faculdade, você passa a semana toda ouvindo sobre evolução. Como podemos dizer que temos fé em Deus? Como podemos dizer que cremos em Jesus Cristo? Como podemos dizer que cremos na palavra de Deus, se não cremos no primeiro versículo da Bíblia? Ora, se você não crê no primeiro versículo na Bíblia, como é que você crê nos outros? Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você não crê nesse versículo, como é que você crê nos outros? Quando você crê em teorias da evolução, quando você crê em histórias de Big Bang, você acabou de negar o primeiro versículo da Escritura. E se você não crê no primeiro, nada te garante que você vai conseguir crer nos outros. Isso é sério, irmãos. Porque nós, os crentes, cremos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E por que cremos nisso? Por causa da definição que o autor aos Hebreus acabou de nos dar. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ninguém viu a criação, com exceção, é claro, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus é tão verdadeira, é tão autêntica, que nós cremos que isso de fato aconteceu. Não se deixe enganar por teorias ateístas que falam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Nem muito menos de teorias sem nexo, de explosão de Big Bang. Porque diz, queridos, um famoso estudioso dos nossos dias, que houve um tempo em que nem tempo existia. Houve um tempo, diz ele, onde do nada e por sua palavra, Deus trouxe à existência tempo, espaço e matéria.
O mundo que não existia veio a existir de realidades invisíveis. E podemos saber isso porque isso está registrado na palavra de Deus. Quem diz isso é Augustus Nicodemos. Portanto, o segundo efeito da fé é que pela fé conhecemos o poder de Deus e entendemos o mundo à nossa volta. O primeiro efeito da fé é que a fé nos leva a obedecer a Deus, a testemunhar de Deus nessa terra. E ao fazer isso, somos aprovados pelo Senhor por causa da fé. O segundo efeito é esse. A única forma de conhecer a realidade, de enxergar o poder de Deus nesse mundo, é por meio da fé. A fé proporciona entendimento, queridos, para acontecimentos que não podem ser explicados pela razão humana. Por exemplo, imagine a formação do universo. Como é que a matéria veio a existir? Ela é eterna, como pensavam os gregos? Que nada. O universo vem de geração espontânea? O universo é produto de uma explosão cósmica, como dizem os evolucionistas? Ora, uma explosão jamais pode colocar ordem nas coisas. Já explodiu alguma coisa? Como é que fica quando algo explode? Fica tudo organizadozinho? Querido, nosso planeta só pode ser explicado por meio da doutrina da criação. Nosso planeta está rigorosamente no lugar certo com relação ao Sol. Se estivesse mais perto, ninguém conseguia viver, porque ficava quente demais, todo mundo morria queimado. Se ficasse mais longe, era o contrário, ninguém conseguia viver, porque se transformaram em um refrigerador, todo mundo morria congelado. Se não existisse lua, irmãos, podia existir até mar, mas não tinha maré. Sem maré, não tem vida nos mares. Sem vida nos mares, não tem vida na terra. Que loucura é essa de explosão de Big Bang? Que falácia é essa que o universo surgiu do nada e hoje está tão organizado como está? Queridos, nós lemos hoje um salmo muito importante, o Salmo 33, e ele mostra como crer na doutrina da criação produz em nós temor a Deus. Ele diz no Salmo 33, verso 8 e 9, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, porque Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse é um dos motivos para temermos a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque a sua palavra tem poder, porque quando Ele fala, as coisas verdadeiramente acontecem. Deus não fala no vazio, no vácuo, Deus não fala por falar, sempre que Ele fala, as coisas acontecem. Como não havia ninguém presente na criação, sem homem, sem mulher e sem criança, como é que nós sabemos dessas verdades? Porque nós cremos em um Deus que não muda, em um Deus que não mente e que é plenamente confiável. É pela fé que entendemos o mundo à nossa volta. Pensem, nós vimos hoje, e vamos entrar nas nossas aplicações, duas definições de fé. A primeira que você tem que pensar se você crê, é se você crê mesmo, que um dia todas as promessas de Deus irão se cumprir. Porque a fé, o que é fé, crianças? O que é fé? Me disseram que elas aprenderam, mas eu acho que elas já esqueceram, viu? Fé, irmãos, o que é fé? Verso 1, fé, a certeza de coisas que se espera. O que você mais espera? O que é que você mais espera? Sabe o que nós mais esperamos? Lembra como terminamos Apocalipse? Hosana, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Nós não vimos a criação, não vemos o céu, não vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas cremos que eles existem. A fé nos ensina e nos faz agradar a Deus, nos faz dar um bom testemunho de Deus, e o resultado é que o Senhor se agrada na nossa vida de fé. E o segundo efeito da fé é que pela fé entendemos o mundo à nossa volta. Tem dúvidas se uma coisa está certa ou errada? Vá ler a Bíblia. Tem dúvidas se uma coisa funciona desta ou daquela maneira, na vida ética e moral? Vá ler as Escrituras.
Porque a fé, queridos, é esse testemunho que damos de confiança na palavra de Deus. É por isso que quero começar com os jovens, nas escolas, nas faculdades, que passam a semana toda, e alguns passam o dia todo, ouvindo sobre filosofias e ideias mundanas que são contrárias à palavra de Deus. A verdade, irmãos, e nós sabemos disso, é que os sábios desse mundo negam as verdades bíblicas mais básicas. O homem moderno, ele se recusa a aceitar a narrativa da criação, por exemplo, de Gênesis 1. Para eles, na perspectiva deles, a teoria da evolução resolve o problema e responde às principais questões da existência humana. E assim, aqueles homens que se têm por sábios, eles rejeitam a fonte de toda a sabedoria, que é Deus e a sua palavra. Porque a verdade dura que eles não querem aceitar é que a ciência, por sua própria natureza, não tem como falar a respeito da origem das coisas. E sabe por que não tem? Porque a ciência é empírica. Ela se apoia no método descritivo. Ela deve estudar a realidade. Ela procura entender como o mundo funciona por meio das observações dos fenômenos naturais. E a partir disso, ela faz testes e repetições em laboratórios para formular suas leis. O problema é que o homem sem Deus, ele engana a si próprio. Porque no seu desejo de fugir de Deus, ele cria suas próprias leis. Ele cria suas próprias doutrinas, seus próprios dogmas, suas próprias teorias. De maneira, queridos, que hoje o cientificismo e o naturalismo tornou-se uma religião. E suas teorias tomaram o lugar da Bíblia para esses homens. E por que tomaram? Ora, porque elas exigem fé. Ao invés de testar as coisas e prová-los por meio de testes e de repetições, eles exigem que você creia nas suas teorias sem comprovação nenhuma. Mas Paulo já nos avisou qual é o sintoma de tudo isso. Paulo diz: porquanto tendo o conhecimento de Deus, e todos têm, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Este é um mundo de loucos, irmãos. É um mundo de insensatos. É um mundo onde as verdades mais básicas que definem para o homem o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso, os homens distorcem. É um mundo de loucos. É um mundo de tolos. E é por isso que Paulo diz que nós, os crentes, nós vivemos por fé e não por vista. Porque é somente pela fé que podemos entender o mundo à nossa volta e agradar a Deus de verdade. Somente pela fé podemos entender a origem de todas as coisas. E eu quero te dizer uma coisa, querido, se você ainda não entregou sua vida a Cristo. Se você não crê em Cristo de coração, de todo o coração, você está perdido. No sentido de você imaginar que você está perdido. Porque você está perdido eternamente, porque o destino dos que não creem em Cristo é a condenação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se você tirar a fé, não tem justificação. A justificação é por meio da fé. Você será condenado ao inferno se não crer em Cristo. E segundo, você está perdido nessa vida aqui, nessa terra. Por quê? Porque você está desorientado. Você não sabe de onde veio, nem para onde vai, e não sabe quem realmente é e qual é o sentido da vida. Aliás, o descrente não sabe por quais motivos precisa viver e com base em que precisa viver. É por isso, irmãos, que os ímpios vivem de um pecado ao outro. E mesmo quando eles se entregam a todos os prazeres do pecado, eles não têm paz na sua consciência. O sentimento de ansiedade, de angústia, de desespero, de depressão está sempre próximo. Sabe por quê? Porque falta uma rocha.
falta um pilar, falta uma coluna, falta algo na qual ele possa se apegar nas horas difíceis da vida, de sofrimento e de aflição. Falta algo seguro onde ele possa se sustentar. Porque na hora que o sofrimento vem, o ateísmo não resolve, irmão. Resolve saber que você vai morrer, vai se acabar? Olha, qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem de enxergar ou de pensar que existe sorte e azar e que nós vivemos em um caos? Qual é a vantagem de saber que você está dentro de um caminhão, descendo uma ladeira, com freio quebrado, sem motorista e no escuro? Porque se a vida é um caos, essa é a vida do ser humano. Se Deus não existe, o mundo está entregue à sua própria sorte. E o ímpio se engane enquanto ele está bem, achando que está tudo bem. Porque na hora que o sofrimento vier, falta um pilar, uma coluna, uma rocha na qual ele possa se segurar. Mas nós que cremos em Deus, temos essa rocha. O salmista diz no Salmo 94, no verso 22, mas o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me abrigo. Por isso, jovens e adolescentes, você que está na escola ou na faculdade, não troque a palavra do Senhor pelas ideias fracas e contraditórias de homens pecadores. Não abra mão da sabedoria de Deus pela loucura do mundo, porque é pela fé que nós chegamos às respostas para as grandes questões da vida. Pela fé sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E é por isso que não vivemos desesperados, inquietos, assustados, temerosos. Porque pela fé encontramos o sentido da vida. Essa é a pergunta filosófica de todos os tempos. Qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? A fé responde. O Catecismo Maior de Westminster, na primeira pergunta dela, a resposta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe qual é o sentido da vida? O propósito da nossa vida é viver em obediência e comunhão com Deus. Só quando vivemos em obediência e comunhão com Deus, somos realmente satisfeitos, porque foi para isso que fomos criados. Um evolucionista coerente jamais pode dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe por que ele não pode dizer? Porque se ele é evolucionista, ele crê que o homem é fruto do acaso. E se o homem é fruto do acaso, ele só tem que prestar contas a si mesmo, ele só tem que viver para si mesmo. O fim principal do homem no evolucionismo é satisfazer a si mesmo, porque ele não passa de um acidente, de um resultado de um acidente cósmico. Mas o Senhor nos criou, irmãos, nos sustenta. E é por isso que o salmo que lemos mostra: os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro da sua boca o exército deles, Salmo 33. Ele ajuntou em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Ou seja, ele está falando da criação, do que Deus fez naqueles 6 dias. E qual é a nossa resposta ao Deus Criador? A resposta está no verso 8 do Salmo 33. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, porque Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Querido, crer em Deus como Criador gera em nós temor. Não pavor, não medo, mas temor, santo respeito, reverência e confiança em um Deus que tem poder para mudar o mundo com a sua palavra. Um Deus que tem poder para trazer à existência as coisas que não existem por sua palavra. Te pergunto, você tem essa fé? Você crê nisso? Você crê nesse Deus criador, sustentador, salvador? Se você crê nesse Deus, você vai conseguir viver satisfeito nesse mundo. Embora venha lutas, embora venha tribulações, embora venha sofrimentos, você vai viver em paz com Deus. E essa paz com Deus vai te trazer consolo e conforto nas horas de aflição. Mas sem esse Deus, você está perdido no meio do mar, sem um pedaço de madeira para se segurar. Sem esse Deus, você está entregue ao caos, ao azar,
à sorte e aos intempéries do universo. Isso não é vida, irmãos. Uma vida sem Deus é uma vida de sofrimento e de desgraça. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A fé não nos livra do sofrimento. A fé não nos impede de sofrer, é o contrário. Porque nós cremos em Deus, os tolos e loucos do mundo nos chamam de tolos e loucos. Porque cremos num Deus que é a fonte de toda a sabedoria. Os que negam a existência desse Deus, que se considera sábios, nos chamam de loucos e de tolos. E nos perseguem. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. E é por isso que nós não nos desesperamos. Porque nós confiamos nas promessas de Deus. Confiamos na palavra de Deus. E permanecemos fiel ao Filho de Deus. Isso é fé, irmãos. Aqueles que têm fé verdadeira não desistem. Não duvidam. Não se afastam da palavra de Deus e nem da comunhão dos santos. Aqueles que têm fé verdadeira, eles usam essa fé para se apegar às verdades bíblicas, para agarrar-se a elas nos momentos de sofrimento e para dirigir sua vida por meio delas. A fé não é um acreditar meramente intelectual, vago e superficial, não. A fé muda a vida da pessoa. Quando Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista, ele nos diz algo grandioso. A fé nos faz andar, irmão. Ou seja, a fé nos faz viver diferente. A fé nos faz enxergar o invisível. A fé dirige a nossa vida. E é por isso que a fé verdadeira também se manifesta em dirigir sua vida pelo que a Bíblia diz. E não pelas circunstâncias e sofrimentos. Você dirige sua vida pelo que a Bíblia diz? Você dirige sua vida pelo que diz as Escrituras? Ou pelos que dizem os homens? Querido, esta é uma grande diferença de quem crê para quem não crê. Porque as pessoas do mundo, e você sabe disso, elas vivem pelo sentido. Elas vivem pelo que toca, pelo que vê e pelo que sentem. E é por isso que tem um nominho para elas. Elas são materialistas. É por isso que elas só pensam no dinheiro, no sucesso e no poder. E é por isso que elas buscam felicidade na riqueza e no entretenimento. Porque para elas o mundo é tudo o que elas têm. Por isso elas têm que viver, têm que aproveitar, têm que se divertir, têm que festejar enquanto estão vivas. O lema delas é o que Paulo cita em 1 Coríntios 15, 32. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas que vida desgraçada é uma vida assim? Que vida terrível é uma vida sem esperança em Deus? Porque não importa quantos tesouros você consiga juntar nessa terra, irmão. Nossa vida aqui é breve, é passageira. E viver como se o hoje fosse a única coisa que temos é a maior desgraça do ser humano. Quanto tempo você espera viver? Você espera viver 1000 anos? Se você vivesse 1000 anos, ainda seria pouco. Mas a verdade é que nós sabemos que Moisés disse que a vida do homem vai a 70, a 80. Alguns passam disso. Moisés sabia, ele mesmo chegou a 120. Mas mesmo os que passam dos 80, ele diz no Salmo 90, no verso 10, que o melhor desses dias é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente. E nós voamos, diz ele. Uma vida sem Deus, irmãos, é uma vida fadada ao fracasso, à miséria. Uma vida sem Cristo é uma vida de desespero. Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Mas para os crentes que vivem pela fé na palavra de Deus, eles sabem que eles esperam a volta de Jesus Cristo.
Eles sabem que um dia eles ressuscitarão, porque Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. E eles sabem que, embora eles possam viver aqui 80 anos em sofrimento e humilhação e morrer nessa humilhação, um dia eles ressuscitarão e habitarão por toda a eternidade no novo céus e numa nova terra, sem dor, sem sofrimento, que João descreve em Apocalipse que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A vida só vale a pena ser vivida, irmãos, se for vivida pela fé. Porque não estamos caminhando para a destruição, não estamos caminhando para a desgraça eterna, estamos caminhando para a glória eterna. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E sabe o que vai acontecer? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele completa o seu raciocínio em 1 Tessalonicenses 5,9, diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós sofremos confiando em Deus. É por isso que nós nos alegramos em poder servir a Deus nessa terra, porque sabemos que o Senhor tem coisas maiores e melhores para nós. Você tem essa fé? Ou você vive um dia após o outro, pensando que tem que aproveitar o aqui e agora, senão vai morrer e vai se acabar? Só tem um jeito de viver bem, é viver pela fé no Filho de Deus. Queridos, a fé tem um alicerce. A fé tem um alicerce sólido, e é a palavra de Deus. É por isso que a fé verdadeira, ela não se acaba. Ela diminui, ela pode diminuir se nós não usarmos os meios de graça, se nós formos negligentes nas disciplinas espirituais. Quais são elas? Ler a Bíblia, orar, ter vida devocional, estar nos cultos. Se nós formos negligentes nessas coisas, a fé pode diminuir, mas ela não pode acabar. Ela vai aumentar se nós formos diligentes em usar os meios de graça, palavra, oração e sacramento. Ela vai se fortalecer, mas ela nunca vai acabar. Ela vai manter-se firme, porque ela é um dom de Deus. E o que importa realmente para nós, para os que creem, não é que o mundo nos chame de loucos. Não é que o mundo pense que nós estamos perdendo o nosso tempo. O que importa é o que está no verso 2. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O que importa para nós, primeiro, é o testemunho que damos de Deus. Quem é o nosso Deus? Segundo, é como estamos agradando a Deus com uma vida de fé e de compromisso com o Senhor. Por isso, se você é daqueles que tem fé, que crê que tem fé, mas que sua fé é cheia de altos e baixos, se tem momentos que você se enxerga muito forte, muito firme na fé, com a fé inabalável, mas passa 2, 3 dias, uma semana, você já vê sua fé fraca, minguada, sem vontade de ler a Bíblia, sem coragem de vir para a igreja, não sabendo nem se você é crente, eu te exorto a em casa meditar nesses 3 versos. Esse é um remédio. Medite nesses 3 versos, Hebreus 11, versos 1 a 3. Por quê? Porque tem um pressuposto no fundo, na base desses versos. Não sei se você notou. Tem um alicerce aí. Tem um fundamento da fé. O que é fé? Olhe para o verso 1, volte lá. Olhe com calma. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Tá, onde é que eu aprendo a respeito dos fatos que eu não vejo? E o que é que eu tenho que esperar? Ora, onde eu aprendo a respeito de fatos que eu não vejo, é na Bíblia. O que é que eu tenho que esperar? O cumprimento das promessas que estão na Bíblia. É a volta de Cristo que eu tenho que esperar. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que eu não vejo. O alicerce está nas Escrituras. Olha o verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Tá, onde é que eu fico sabendo desses antigos?
Onde é que eu conheço as histórias deles? Primeiro, para saber quem eles são. Segundo, para saber se eles de fato deram um bom testemunho. Ora, leia a sua Bíblia. Porque a história deles está no Antigo Testamento. De Enoque, de Noé, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Terceiro, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tá, onde é que eu leio, onde é que eu vejo que é dito que o universo foi criado das coisas que não existem? Onde é que eu acho essas informações? Onde eu posso ler sobre o relato da criação? Entendeu, irmão? O alicerce é a Bíblia. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Se sua fé está fraca, se tem momentos que você não sabe nem se crê, se converteu, eu quero te encorajar a ler a sua Bíblia. Se você deseja fortalecer a tua fé, ter uma fé firme, se você deseja ler a Escritura e entender, tirar aplicações para a sua vida prática, se consolar nas Escrituras, ter paz de espírito por meio da ação soberana do Espírito Santo pela Bíblia, você tem que ler sua Bíblia. Porque não tem mágica, irmão. Você precisa ler sua Bíblia, você precisa meditar nela. Porque ela é o alicerce da fé. A fé nasce, cresce e se fortalece com a palavra de Deus. Lembra do que diz Paulo? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo, a Escritura. Por isso, se você passa o dia todo sem ler a Bíblia, se você passa semanas, dias sem ler a Bíblia, ora, como é que você vai se surpreender se sua fé estiver fraca? Você não pode se surpreender se sua fé está fraca, porque você está seguindo todos os meios para enfraquecer sua fé. A fé, diz um estudioso famoso, é como músculo, irmão. Ela precisa ser exercitada, senão ela fica fraca. Sabe qual é o exercício? Sabe qual é o peso para fortalecer o músculo da fé? Olha o peso para fortalecer o músculo da fé. O exercício é a leitura diária, é a meditação, é a comunhão com Deus por meio da Escritura. Por isso, se você deseja fortalecer sua fé, estude sua Bíblia. Não deixe de estar na igreja, na casa do Senhor. Não deixe de estar no culto, no Santo Domingo, porque você vai ouvir a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. Não deixe de estar no estudo bíblico e na escola dominical, porque você mesmo vai estudar a Bíblia com outros irmãos e com os professores. E leia a sua Bíblia em casa, irmão. Todos os dias leia a sua Bíblia em casa. Ah, pastor, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo para isso não, que nada. A questão é prioridade. Sabe por quê? Porque você sempre tem tempo para aquilo que é mais importante. Todo mundo tem tempo para aquilo que é importante. A questão é que importância tem a vida devocional, a leitura da palavra de Deus e a oração na sua vida. Se for preciso, acorde um pouquinho mais cedo. Se for preciso, durma um pouquinho mais tarde. Se precisar, ouça a sua Bíblia quando estiver lavando a louça. Ouça a sua Bíblia quando estiver na academia. Você não tem tempo de ir para a academia? Ouça a sua Bíblia quando estiver a caminho da escola, da faculdade ou do trabalho em áudio no celular. Querido, não tem outro jeito. Nós não vamos ter uma fé firme, perseverante, que agrada a Deus e que nós podemos nos deleitar na Escritura, longe da Escritura. Não existe fé firme, longe da palavra de Deus. O mundo no qual você e eu vivemos é um mundo cheio de filosofias pagãs. É um mundo inclinado a todo o mal e a perversidade. É um mundo que nos oferece uma infinidade de deuses funcionais para resolver seus pequenos problemas. É um mundo que jaz no maligno. E como é que nós vamos fortalecer a nossa fé nesse campo de batalha? Não negligencie a palavra de Deus. Apegue-se a ela. Deleite-se nela. O salmista diz no Salmo 119, no verso 162, alegrei-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Espero que você ache tesouros na palavra de Deus. Espero que você ache maravilhas na palavra de Deus.
E se precisar, faça a oração que um pai fez certa vez. Jesus desceu do Monte da Transfiguração, irmãos, está em Marcos 9 essa história. Os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio de uma criança. E quando Jesus desceu, o pai da criança foi a Jesus e disse: olha, eu trouxe esse meu filho para que você curasse. Mas os teus apóstolos não conseguiram expulsar o demônio da criança. E aí ele teve a ousadia de dizer: se podes, faz alguma coisa. O pai da criança disse a Jesus: já pensou? Se pode, faça alguma coisa. Sabe o que Jesus respondeu a ele? Se podes, tudo é possível ao que crê. O problema não era Jesus, irmão. Eu não consigo entender nada da Bíblia. O problema não é a Bíblia. Eu não consigo tirar aplicações para a minha vida prática. O problema não é a Bíblia. Eu não tenho muita vontade de ler a Bíblia. O problema não é a Bíblia. Eu não tenho muita disposição para vir para o culto. O problema não é a Bíblia. O culto está cansativo, está enfadonho. O problema não é a Bíblia. Espero que assim como aquele homem, você enxergue o seu problema. Porque sabe o que foi que aconteceu? Depois que Jesus disse: se pode, tudo é possível ao que crê. Aquele homem enxergou que o problema era ele. É por isso que lá em Marcos 9, no verso 24, a Bíblia diz que com lágrimas, sabe o que ele disse? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Já pensou? Esse é o nosso problema, irmãos. Às vezes nós estamos longe demais da Escritura, para poder nos deleitar na própria Escritura. Às vezes nós estamos deixando que o mundo tome conta da nossa vida, que os prazeres do mundo tomem o nosso coração, que as ocupações do mundo impeçam o nosso dia, e a gente pensa que o problema é a Bíblia. Que a gente não entende porque ninguém entende. A gente não consegue tirar aplicações para a nossa vida, porque não consegue mesmo entender, isso é difícil. Não, o problema, queridos, é que nos falta essa fé. É que nos falta esse deleite na palavra de Deus. O fundamento da sua fé, da minha fé, da fé de todos os crentes, é a palavra de Deus. E nós precisamos estar diariamente voltando a ela, para construirmos esse edifício, que é uma vida de comunhão com Deus. Que é uma vida de bom testemunho, tanto de bom testemunho de fé, de comunhão com Deus, que as pessoas vejam que nós de fato cremos em Deus, mas uma vida de bom testemunho do Senhor, para que Deus se agrade na nossa vida de comunhão com Ele. Não deixe que a Bíblia fique longe de você. Faça como esse pai, se for preciso. Vá lá, chore, diga: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E saiba que Deus se agrada em fortalecer a fé do seu povo. Deus se agrada em socorrer os que sinceramente suplicam a sua misericórdia. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. E sabemos que hoje as palavras de Cristo, ó Deus, foram ouvidas. Te pedimos que o Senhor não permita que, como está bem descrito naquela parábola, que o diabo venha como um pássaro e roube a palavra dos ouvidos antes que ela chegue no coração. Não permita que isso aconteça, ó Pai. Mas por teu Santo Espírito, aplica essa palavra em terreno fértil. Aplica a tua palavra aos corações dos que aqui estão. Para aqueles que não creem em ti, possam vir a crer de todo o coração. Num Deus que sustenta, que governa, que dirige o universo por meio da sua palavra. E que por meio do seu soberano poder sustenta as nossas vidas com misericórdia e graça. Para que possam converter-se, arrepender-se por seus pecados e entregarem suas vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e serem salvos. Para aqueles que já creem no teu nome, ó Deus, que esta palavra possa fortalecê-los a buscarem de fato uma fé que produza efeitos práticos, uma fé que seja manifesta em vida de comunhão com Deus, em cosmovisão diferente, em compreender as verdades do mundo pelo crivo da tua palavra e não por aquilo que o mundo diz de si mesmo.
Enche, ó Deus, o teu povo, os nossos corações com a tua graça, com a tua misericórdia. Aplica as verdades outrora reveladas à nossa vida, para que descansemos no Senhor, neste mundo mau. Estende a tua graça sobre a tua igreja, em Cristo teu Filho, que nós te oramos. Amém.